Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sexta-feira, manhã de sexta, e vamos falar sobre a partida entre Corinthians 0, Palmeiras 0, que consagrou o Sport Clube Corinthians Paulista como campeão paulista de 2025, certo? Importante falar que, como eu disse, estou gravando esse vídeo na manhã de sexta. Sendo assim, não estou gravando esse vídeo logo após o final do jogo. Isso se dá por dois motivos. Primeiro, a partida acabou muito tarde. Segundo, como eu sempre falo e sempre deixo claro no canal, por uma visão completamente íntegra entre espectador e quem faz o programa, eu sou corintiano e eu estava completamente em êxtase pós-vitória do Corinthians ontem, né? Pós-título do Corinthians ontem. Porém, importante falar, seguindo como todas as minhas análises, eu irei dar a análise mais parcial possível e dando apenas o meu ponto de vista e opinião sobre o que ocorreu ontem na Neoquímica Arena. Então bora lá, vamos começar falando sobre o jogo que o Corinthians entra no jogo com o Garro, né, diferente da partida de ida onde entrou o Romero, o Garro vai de titular no jogo de ontem. E o Palmeiras também tem uma mudancinha, né? O Richard Rios não joga e no seu lugar entra o Aníbal Moreno. E pra mim nisso o Palmeiras perde muito. Ok que eu sei que tem muito torcedor do Palmeiras que tem aquela pulga atrás da orelha sobre o Richard Rios, muito devido realmente aos seus jogos contra o Corinthians, onde ele acaba sendo um personagem nos gols que a equipe do Timão faz, porém eu acho o Richard Rios um jogador muito bom, eu acho o Richard Rios um jogador que ajuda muito na criação ofensiva de jogadas. Ou seja, você ir para um jogo como contra o Corinthians, onde você tem a obrigação de ganhar devido ao jogo de ida sem o Richard Rios, faz o seu time perder muito da criação. Ok que também entendo que muito disso pode se dar pelos jogos do Richard Rios pela Colômbia, onde ele atuou nas duas partidas na data FIFA os 180 minutos, ou seja, 90 minutos em cada jogo. Óbvio que isso sim compromete um pouco até mesmo a integridade do atleta em questão física. Mas bora começar a falar um pouco sobre o jogo, que para mim, se a gente analisar os primeiros 20 minutos, o Corinthians é soberbo no jogo. Soberbo em relação, ele conseguia ter a posse, ele conseguia não sofrer, ele conseguia atacar, ele teve algumas triangulações, ou seja, pegando apenas um contexto, primeiros 20 minutos, foi soberbo. Após os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tem uma caída de conseguir ficar com a posse. E eu não acho que a ideia do Corinthians era dar a posse pro Palmeiras e deixar o Palmeiras ter a posse apenas não tomar. Eu acho que a ideia do Corinthians para o jogo era ter a posse. Regra básica, se você tem a bola, você não consegue tomar gol, porque a bola tá com você, é impossível outro time gerar e criar chances. Porém, o Palmeiras aumenta a sua linha de pressão na marcação, o que faz com que muitas vezes os zagueiros e laterais do Corinthians não consigam iniciar jogadas partindo deles. E isso faz com que algumas vezes Ranieri, Martinez e Carrilho começassem a criação de jogadas. Só que o Palmeiras fazia a marcação pressão e conseguia recuperar a bola dele. A gente conseguiu ver isso no primeiro tempo. O Carrilho perdendo bola, estando de costas marcação, a marcação do Palmeiras chegava e pegava a bola do Carrilho. Isso ainda no campo de defesa do Corinthians, ou seja, campo de ataque do Palmeiras. O Martinez, a mesma coisa. O Ranieri, algumas vezes. O Ranieri ainda estava um pouco diferente, porque muitas das vezes que o Palmeiras fazia marcação pressão para cima do Ranieri, ele conseguia a falta. Isso fazia com que a bola não fosse pro Palmeiras e continuasse com a equipe do Corinthians. Importante falar que esse foi a minha visão do primeiro tempo, apesar que eu acho que foi o primeiro tempo onde o Palmeiras atacou muito pouco. O Palmeiras tinha que ter atacado mais, o Palmeiras tinha que tentar ser mais agressivo, já que, como eu disse, quem precisava do placar não era o Corinthians, era o Palmeiras. Apesar de eu achar que o Corinthians fez um primeiro tempo diferente das características que o Ramon e o Emiliano queriam durante todos os 45 primeiros minutos, o Corinthians sai do primeiro tempo com 0 a 0. E o 0 a 0 pro Corinthians, conseguindo fazer o que queria ou não, é igual, já que o 0 a 0 é igual a título para a equipe do Timão. Indo para o segundo tempo, importante falar, só deixa eu ver se teve alguma substituição no intervalo, pelo que eu lembro não teve nenhuma substituição no intervalo. Quando entra pro segundo tempo, o Palmeiras já entra bem melhor. Bem melhor em relação a ter a posse. O Corinthians não conseguia ter a posse no segundo tempo. O Palmeiras continua com aquela característica de pressão. O Palmeiras continua tentando ter mais domínio em campo, mais espaçamento, ter mais espaços no campo. E isso consegue dar certo. E numa dessas jogadas, logo para não falar besteira, praticamente aos 30 do primeiro tempo,
do segundo tempo, perdão, acaba saindo o pênalti do Félix Torres em cima do Vitor Roque. O que é minha opinião sobre o pênalti? O pênalti, em relação à falta, foi claro. Em relação se foi dentro ou fora da área, concordo com quem tá falando. O primeiro toque acontece fora, a continuação do toque se dá após o Vitor Roque entrar na área, sendo assim, pênalti para o Palmeiras. E a demora pro pênalti, eu acho que acaba interferindo várias coisas. Se no final do jogo eu ainda vou falar, eu acho que foi muito importante do Memphis ocasionar uma pequena discussão na partida para o ritmo esfriar. Eu acho que foi muito ruim do Abel, apesar de entender a reclamação de querer a expulsão do Félix Torres. Eu acho que foi muito ruim para o Palmeiras esse jogo esfriado até a batida do pênalti. Eu acho que foi muito ruim porque os jogadores se esfriam, passaram, não sei ao certo, mas creio que 5 minutos da penalidade até a cobrança do pênalti, isso acaba esfriando o jogador. Jogando fora de casa, onde você está num espaço onde a torcida do Corinthians pressiona muito os jogadores adversários, acaba também pesando para o atleta. Então acho que foi muito ruim essa parada tão grande até a cobrança do pênalti. Isso acaba interferindo sim o jogador, apesar de ter um mérito gigante do Hugo Souza. Eu acho que pode até isso ser um dos motivos de fazer o Rafael Veiga bater o pênalti diferente, como muitos estão falando. Porque passou muito tempo do momento que ele sabia que ia bater o pênalti até ele bater o pênalti. E aí muita coisa passa na mente do jogador. Ou seja, o Rafael Veiga bate o pênalti, o Hugo Souza defende mais um pênalti pelo Corinthians. Eu falo, pra mim é incrível o Hugo Souza. Se tem alguma coisa que eu tenho que falar do Hugo Souza pode ter uma visão completamente bairrista, já que eu assisto muito mais jogos das equipes de São Paulo, mas para mim o Hugo Souza é o melhor goleiro do Brasil. Eu não consigo ver um goleiro melhor do que o Hugo Souza. Eu acho um altíssimo nível, eu acho um nível onde sim, acontecem algumas falhas em alguns momentos, mas goleiros falham. Mas eu acho que é um goleiro que cresce quando o time precisa. Isso é algo muito importante para uma equipe. Uma equipe onde o seu goleiro passa confiança é mais chance de ter bons resultados e gerar bons frutos. Ele consegue defender o pênalti e aí eu chego ao ponto do incompreendimento meu com a situação. Logo após um lance onde o Félix Torres sim poderia ter tomado o segundo amarelo e sim poderia ser expulso, passado 2 minutos, não sei se em êxtase pela defesa do pênalti do seu companheiro, ele faz um carrinho na lateral um pouco fora da grande área, né? Na lateral do campo, um pouco fora da grande área, e acaba sendo expulso. A partir desse ponto, o Corinthians que não estava conseguindo atacar no segundo tempo, e novamente eu digo, creio que não era por razões técnicas, o não ataque do Corinthians. O Corinthians tentava atacar e não conseguia, e muitas vezes tentava sair no contra-ataque, também não dava certo. O Félix Torres é expulso e aí sim o Corinthians começa a não atacar por característica, por estilo. Você perdeu seu zagueiro. Uma coisa que ainda assim compromete em relação à marcação, principalmente no Corinthians, onde todo o time do Corinthians, os 11 do Corinthians voltavam para defender, você perdeu o atacante, é ruim, mas você perdeu o zagueiro é muito pior. E o que acontece com o Corinthians é perder o zagueiro. E aí, pra mim, eu ainda tenho alguns pontos. Pra mim, as laterais do Corinthians nesse jogo foram perfeitas, com o Anrileri e com o Mateuzinho. Um jogo do Mateuzinho esplêndido. E eu muitas vezes reclamo muito do Mateuzinho, porque eu acho que é um jogador muitas vezes inconstante, principalmente quando a questão é marcação. Porém, no jogo de ontem, ele foi sublime. Sobre a linha de zaga, eu ainda tenho algumas reclamações. Pra mim, o Félix Torres é um zagueiro muito desligado. E é um zagueiro que a qualquer momento pode fazer alguma besteira que comprometa o time. Ontem fez uma besteira que não comprometeu o time, mas, claro, poderia comprometer. E sobre o Gustavo Henrique, eu acho ele um zagueiro completamente lento. Só que eu acho que a entrada do Anrileri na esquerda até ajuda ele. Porque o Anrileri é um zagueiro, é um lateral mais defensivo. Então muitas vezes quando o Gustavo Henrique não conseguir acompanhar um ponta, um atacante na velocidade, o Anrileri vai conseguir porque acaba sendo mais rápido. Então a entrada do Anrileri na esquerda ajuda principalmente o Gustavo Henrique. E o Félix Torres acaba sendo expulso. E a partir disso, é o que eu não tenho muito o que eu falar, né? A partir disso foi um time tentando atacar contra um time tentando se defender. Ainda que nesse tenta atacar e tenta defender com um a menos que o Corinthians tinha, a melhor chance foi do Corinthians com o Yuri Alberto no final do jogo. Sobre a briga, eu acho que o Depay ele fez uma briga, ele subiu em cima da bola que acabou ocasionando numa discussão, numa briga no jogo, pensando em parar o jogo. Era um momento onde o Palmeiras tinha um a mais, era melhor pro Corinthians ganhar tempo.
era melhor o Palmeiras ter uma esfriada no jogo e o Corinthians entender que o Palmeiras esfriou, porque esfria assim, você fica 10 minutos com bola parada. E o Memphis Depay foi muito esperto nisso, né? Ele para o jogo, sobe em cima da bola, começa uma discussão. E após isso, até mesmo o Palmeiras não consegue mais ter o volume ofensivo que ele tinha. Porque sim, o Palmeiras tinha um volume ofensivo, mesmo que isso não gerasse chances. Sendo assim, o Corinthians é campeão do Paulistão por 1-0, por 1-0 no agregado, 0-0 ontem na Neoquímica Arena. Sobre as expulsões, além do Félix Torres, além do Abel, também tivemos a expulsão do Martinez e do Lomba, que não ficou menos pra ninguém em campo, já que ambos os jogadores estavam no campo. O Lomba ficou no banco o jogo todo, já o Martinez tinha acabado de ser substituído, importante. Jogadores foram expulsos, completamente certo. O Martinez tenta dar um soco na cara do Lomba e o Lomba tenta dar um chute na perna do Martinez. Sendo assim, tudo muito certo e muito justo. O Corinthians é campeão paulista. Título merecido. O time que teve a melhor campanha durante a primeira fase. O time que no mata-mata soube jogar. O time que conseguiu um resultado incrível ganhando do Palmeiras no Allianz, ou seja, o Corinthians é campeão paulista. Pra mim, o Corinthians foi mostrando uma curva de melhora boa durante todo esse ano, mas acho que ainda precisa melhorar mais para o Brasileirão, ok? Sobre o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem que melhorar em relação à criação de jogadas. O Veiga ele tenta, mas algumas vezes some do jogo. O Estevão, muita coisa só pro Estevão que acaba pesando pro Palmeiras. Tem que melhorar em relação ofensivo Palmeiras para o resto da temporada, ok? Sobre meio de semana que tem Brasileirão, a gente vai ter 4 vídeos. São Paulo Sport tem vídeo, Flamengo Internacional tem vídeo, Palmeiras e Botafogo tem vídeo, Bahia e Corinthians tem vídeo, certo? Esses são os 4 jogos que vão ter vídeo no final de semana sobre a primeira rodada do Brasileirão, certo? Muito obrigado, eu sou o Gabriel Pio, tá no YouTube assistindo a partida, assistindo o vídeo, deixa o joinha, tá no TikTok, o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento ajuda demais nas duas plataformas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo. E até o próximo, tchau, tchau!